O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes e Departamento de Inglês, tem a grata satisfação de receber nos estúdios da TV PUC São Paulo o grupo de chorinho da USP. O grupo de chorinho da USP é composto pela Cibele, que está aqui presente nos estúdios, que é flautista. O Giovanni, que é responsável pelo cavaco, pelo cavaquinho. O Guilherme, que é o tocador de violão. 7 cordas. Isso. E o João, que é o pandeirista. Isto é, o tocador de pandeiro. Esses 4 fazem um som fenomenal e estão convidados nesse semestre, para a aula de encerramento do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, em junho de 2014. Bem, eu gostaria de, para começar, que vocês se apresentassem um por um, não é? A Cibele, o Giovanni, o Guilherme, o João, ao telespectador do Projeto Fazer Arte. Cibele. Olá, meu nome é Cibele Palópoli, sou flautista, fiz graduação na USP, mestrado na USP, continuo lá. Entrou no doutorado, né? E agora acabei... Meus parabéns, meus parabéns. Muito obrigada. Está como doutoranda em quê? Em Teoria e Análise. Teoria e Análise... no Departamento de Música. No Departamento de Música. Sim. Muito bem, muito bem. É um prazer recebê-lo em nosso programa. E você, Giovanni? Meu nome é Giovanni, eu sou bacharel em violão pelo Departamento de Música da USP. E também toco cavaco, um pouquinho de viola caipira. Viola caipira, cavaco, nós vamos fazer uma roda de samba logo, imagina. E é isso aí. É isso aí. É isso aí. E você, Guilherme? Eu sou também formado na USP, mas em regência. Fiz o curso de regência lá, bacharelado. E sou violonista desde que me conheço. E gosta? Muito. E a regência, onde está? A regência? Vai bem, obrigado. Não, a regência fica para sempre com a gente, né? É um estudo que nunca... Mas vai continuar o pós? Com certeza. Vai, né? Com certeza. Vai, ótimo, ótimo. E o João? Eu também sou formado, aliás, inclusive nós 3 estudamos no mesmo ano, entramos juntos na faculdade. E eu toco pandeiro aqui no grupo de choro, mas me formei lá como percussionista, mas estou fazendo mestrado em bateria, lá na Holanda. Está fazendo mestrado em bateria clássica ou bateria jazzística? Jazz. Jazz. Ótimo, ótimo. E como é que como é que foi esse encontro de vocês? Vocês estudavam na mesma faculdade. E como é que aconteceu isso? Eu sei que os 3 entraram no mesmo ano. Mas como aconteceu a junção, a fusão de vocês num ritmo que é uma maravilha nacional, vamos dizer assim. O choro, o chorinho. Como vocês viraram chorões? É isso que eu quero saber. Como você Acho que para flauta no Brasil é muito difícil você não, pelo menos tocar alguma coisa de choro. A gente eu nasci ouvindo o Palhaço Caraquinha com a flauta do Altamiro Carrilho. Então acho que desde sempre eu toco choro e o grupo surgiu quando a gente se encontrou na faculdade. Acho que todos nós tivemos uma formação antes, né? Da faculdade. Antes da faculdade. Quantos anos você toca flauta? Desde os 12. Desde os 12? Sim. E você? Quantos anos você toca violão? Então, também desde os 12. Desde os 12. E você, o cavaco? Desde do cavaco eu toco há menos tempo. A minha formação é de violão, estudei violão erudito no Conservatório de Tatuí. Em Tatuí. Excelente conservatório. Estudei violão popular lá também. E o cavaco eu aprendi um pouco meio que sozinho, assim. Pra acompanhar os meninos também. Quando a gente entrou, eu com o Guilherme, a gente tocava choro nós 2, o João mas o pessoal, era pouca gente, assim. A gente teve a ideia de montar esse grupo, e a gente viu a Cibele tocando tudo 2 anos antes da gente, falou, vamos chamar, né? Aí sabe que tem a menina entra e ela que manda agora. Isso, e ele? Eu comecei a tocar bateria com 11 também, da mesma idade do pessoal. E aí na escola a gente tocava, a gente
Tem o professor de flauta lá, o Toninho Carrasqueira, né? Oh, sim, Ó, o o filho professor. do grande Carrasqueira, com o qual eu fiz teoria musical. Ah, que legal. Que legal. O velho Carrasqueira. Sim, o João Dias Carrasqueira. O João Dias Carrasqueira e a Zezé, que foi minha colega aqui na Universidade Católica, uma amiga maravilhosa e uma colega de classe, uma pianista maravilhosa também. Ah, que legal. E a gente sempre fazia som, assim, não necessariamente chorinho, mas tocava música brasileira, sempre combinava com um instrumento diferente também. E aí quando a Cibele entrou, já foi incorporada ao grupo também. Já é meio a produtora também, já organiza tudo, marca ensaio, Ela que usa toda a mídia, internet, mensagem no Que bom, que smartphone. bom, que bom, Responsável pela organização. que bom. E foi assim que vocês se tornaram chorões. Chorões para o telespectador são aqueles que abraçam o chorinho, eles são chamados de chorões, não é? A minha formação inicial foi no choro. Eu comecei a aprender música porque eu vi um grupo de choro e eu Ficou gostei. apaixonado. Eu gostei muito do Com choro. quantos anos isso? Então, com uns 12 anos. Com 12 anos. E aí eu comecei a tocar choro, depois que eu fui, digamos, estudar música formalmente. Mas então, já tá um pouco na veia de todo mundo. Ah, claro. E como nasceu essa paixão? Você já contou. E a sua paixão pelo choro, como é que nasceu? Já com a flauta? Sim, sempre com a flauta. E o pandeiro? Bom, pandeiro Já está incorporado. pandeiro né? já está incorporado. E o seu? Então, como eu aprendi, eu fiquei com um cavaco de um amigo uma vez para trocar de corda e eu acabei achando um livro e quando ele foi buscar em casa eu já estava tocando os acordes. Aí eu aprendi, aí como eu já lia pro violão, eu comecei a estudar uns choros no cavaco. Nunca mais largou. Aí Nunca mais largou. Maravilha, maravilha. Dizem os críticos que a característica frequentemente apreciada no choro é o virtuosismo dos instrumentistas, daqueles que participam do grupo, não é? Bem como a capacidade de improvisação dos executantes. Assim como no traditional jazz, que é inteiramente baseado, vamos dizer assim, que está cheio de improvisações, né? Que são fascinantes. O que acontece no momento da improvisação dentro do grupo? Isto é, vocês ensaiam, mas de repente, na hora de uma apresentação, vocês fazem alguma coisa diferente que deixa o grupo inteiro fascinado. O que acontece? Que bom seria se fosse só fascinado, mas em geral é um susto, né? Em geral alguém toma um susto e fala, ih, foi pra parte errada, fez a frase. Não, foi para a parte errada ou foi para uma parte mais estética, mais bonita, mais... Na verdade, é um contorno do que o pessoal pode ser considerado, pode considerar como um erro também, porque a partir do momento que você ganha uma intimidade por tocar junto muito tempo, não sei o quê, às vezes, mesmo tocando, você lembra de alguma coisa que você fez no ensaio que você não toca geralmente, aí ele vem assim, aí rola uma troca de olhar, ou rola um sinal, por exemplo, na flauta ela dá um sinal para ir para outra parte, dependendo às vezes de onde você está tocando, precisa mudar alguma coisa na hora, né? Então, a gente acaba, essas coisas elas aparecem meio por acaso, mas a gente está meio que preparado sem saber, assim, né? A coisa do improviso que acontece, mas a gente já está acostumado e já sabe lidar com isso aí. Quer dizer, e o floreio não pode sair do ritmo, né? é o improviso do choro diferente do jazz, abre um chorus pro improviso, abre um momento pro Sim. improviso. No choro tem essa possibilidade também, mas no tradicional esse improviso vem de outra maneira, vem com um floreio na flauta, com a mudança do ritmo. Não, a gente, no caso, Sim. fazendo um choro tradicional, não abre um chorus para fazer uma parte para improvisação. Exatamente. E mesmo o floreio, ele tá acompanhando a melodia original, vamos dizer assim, Vamos né? explicar Ela tem para o um pouco... telespectador que o floreio são os enfeites que não estão escritos, Exatamente. não é? São os floreios da música que não estão escritos e que embelezam profundamente dependendo do tipo de música. E interessante que o choro, ele é uma tradição oral. O choro é de tradição. É uma tradição oral. Foi há poucos anos atrás, diria, que surgiram mais livros, mais métodos de choro e bons métodos de choro. Mas até uns 30, 40 anos atrás você não tinha isso. Era realmente não tínhamos isso, realmente. realmente uma tradição oral. É uma tradição oral. Então, o próprio floreio, ele também não é apenas alguma diferença, mas, pelo contrário, é uma característica pessoal. Aquela pessoa que faz daquela maneira.
Então o floreio é uma personalidade também, né? E às vezes você acaba até incorporando que em uma gravação você ouviu que um flautista, sei lá, o Altamiro fez de um jeito, um outro, sei lá, um instrumentista fez de outro jeito, você acaba incorporando algumas coisas também que elas acabam meio fazendo parte da melodia, sei lá, original, que a gente pode dizer. Que beleza. Mas ela fica tão bonita também que a gente acaba incorporando umas coisas, né? Claro. E as rodas de choro são reuniões mais informais dos chorões, né? Vocês são chorões. Eu adoro também um samba raiz ou uma roda de choro também. Eu adoro isso. Muito diferentes das apresentações e shows, as rodas de choro, né? Geralmente. Elas acontecem em bares ou na própria casa dos músicos, em que todos se juntam para tocar o chorinho ou o choro. Não existe uma formação específica e os músicos vão chegando e se juntam à roda. Isso é verdade? Porque a formação específica, como você me falou, vocês começaram aos 12 anos sem saber música. Então, e a própria história do choro, são várias influências. O choro é um resultado de muitas influências, né? Então, eu acho que isso continua se perpetuando. Você sempre tem um novo instrumento, alguém que interpreta novamente. Sim. Então, realmente, em geral, as rodas pelo menos que eu vou, ou que eu ia, que não tem preconceito, digamos, com um novo instrumentista. E aí é uma questão também de habilidade do instrumentista. Por exemplo, se tem 3 violões, de adaptar. Um vai fazer os baixos, mesmo que seja com 6 cordas. Um vai fazer o segundo, outro vai fazer o primeiro, aí o cavaco junto com a flauta com... Tem que se entender também, né? Com a situação que tem. Porque também, às vezes, todo mundo não vai dizer quem vai tocar, quem não vai tocar, né? Não tem essa hierarquia, assim. A não sei que seja uma coisa muito formalizada. Mas tem até um companheirismo, né? É um companheirismo. E é uma prática antiga, né? Desde o princípio do choro, tem um jornalista que fazia o diário das rodas. Ele contava como foi a roda de ontem, na casa de tal pessoa, quem tocou, qual era a música que tocava. E ele escreveu um livro chamado Reminiscência dos Chorões, e ele assinava como O Animal. Então eu não me lembro o nome dele exato, mas esse livro saiu, ele assinava assim, O Animal. Era um jornalista da época do Rio. E o que ele dizia? Você lembra Ele contava era assim, de quem participava, né? Qual era o repertório, quem tocou, era mais como se fosse um relatório, soava mais um relatório, assim, de uma roda, uma história, né? Mas assim, foi o que sobrou, o que sobrou pra gente ver. Esse livro existe? Ele foi editado recentemente agora pela Funarte. Se eu não me engano, no site da Funarte ele está foi disponível. aquele que vocês me falaram na recepção da escola de música. Não, aquele lá é outro. Esse é outro, Estou esperando ainda o teu e-mail, Guilherme. Sim. Perdão. Eu preciso do nome desses livros que eu também quero ler. Né? Claro. Se vocês pudessem me passar, eu agradeceria. Muito bom. Alguns dos chorinhos mais conhecidos são da autoria de Chiquinha Gonzaga, que foi uma das pioneiras, né? Ela foi uma grande compositora. Ernesto Nazaré e Pixinguinha. Alguns dos choros mais famosos são Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, Brasileirinho, de Valdir Azevedo, Noites Cariocas, de Jacó do Bandolim, Carinhoso e Lamento, de Pixinguinha, e Odeon, de Ernesto Nazaré. Vocês poderiam dar uma palhinha de alguns, só para a gente ouvir? Só para o telespectador sentir o que vai ser essa aula magna que será apresentada em junho aqui na Universidade Católica para todos aqueles que estiverem interessados em saber mais sobre esse ritmo fascinante que é o chorinho. Qual vai ser desse que eu citei? Todos são maravilhosos. Tico Tico no Fubá. Tico Tico no Fubá? Sim. Tico, tico.
Também a música erudita inspirou os chorões, inspirou vários chorões, como o flautista Altamiro Carrilho, maravilhoso, que gravou discos chamados Clássicos de Ouro, que eu tenho também, maravilhoso, ele é maravilhoso. Nos quais toca música clássica com sotaque de choro. Qual vocês gostariam de executar para finalizar este programa? Já vai finalizar? Não, ainda nós temos mais algum tempo, mas antes que acabe e que passe pela metade, eu gostaria de mais um deles. Eu acho que só um adendo a respeito dessas influências, né? Essas duas influências, tanto a música, o choro influenciando compositores eruditos e como Villa-Lobos, por exemplo. Nossa Senhora. E o inverso. Quando a gente estuda o período da música, o período barroco, tem uma coisa que chama baixo cifrado, que é como se fosse o que a gente tem hoje, que a gente chama de cifra. Sim. E a execução de um baixo cifrado e a execução de uma cifra de choro é muito semelhante. Porque o baixo cifrado você tem os acordes e você tem uma melodia a qual você acompanha e você faz contrapontos para aquela melodia. E o choro acontece exatamente a mesma coisa. Então tudo que, por exemplo, o violão está fazendo aqui e algumas contracantos que o cavaquinho faz, eles são contrapontos em relação à melodia, mas nada disso está escrito, como não estava escrito no barroco. Sim. Então, quando o Altamiro faz esse álbum, por exemplo, que é um dos exemplos, tem um outro também álbum que chama Bar em Brasil, que também são violinistas tocando, mas tudo em ritmo de choro, é por causa dessa semelhança, essa proximidade que existe. Principalmente sendo uma música tonal, as modulações e o encaminhamento harmônico rápido. Sim. Então, o choro é muito semelhante a isso. E que faz dele, assim, uma delícia de ser ouvida, né? Como eu fiquei apaixonado pelo grupo quando eu ouvi pela primeira vez. Obrigado. Que foi numa cerimônia de casamento de uma pessoa muito querida, não é? Da Escola Municipal de Música. Né? Um professor da Escola Municipal de Música. E uma professora também, né? Da Escola Municipal de Música. Lá no interior de São Paulo, uma delícia de dia. Foi quando eu os ouvi pela primeira vez. Agora, dê um exemplinho para mim antes que... Né? Porque o tempo voa. Vamos fazer então a do Altamiro? Vamos. A gente vai fazer uma música do Altamiro, então? Sim, qual dela? Aeroporto do Galeão. Essa tem uma historinha. Então conta a historinha. Então tá. O começo do choro, o Altamiro disse que estava esperando um voo no aeroporto do Galeão. Atual aeroporto Carlos Jobim? É. E aí ele ouviu aquela campainha que anuncia o voo, que fazia esse som que a Sibeli fazia. E aí ele começou o choro. Ele começou o choro com essa frase. Uma vez eu fui em várias apresentações dele. E uma vez, aí, eu não sei se é a verdade, se é folclore já. Ele fala assim, só faltava uma música para completar meu CD. E aí eu ouvi essa campainha e eu fiz esse choro e era o Aeroporto do Galeão o nome desse choro que a gente vai tocar. Imagina. Olha o que é um músico. O ouvido do é um horror. Mais uma? Gostei do meu portamento. Foi? Agora Vai foi. dar um lazinho. Agora vai.
Muito bem. E ele termina com a mesma Com a campainha. campainha tocando. Agora, deixa eu me perguntar uma coisa. Quais são as dificuldades de cada instrumento que vocês tocam? Por exemplo, os instrumentos aqui... Afinação. Não, eu sei. Por exemplo, o ar-condicionado estava ligado, essa praga que inventaram para suportar um dia como esse, que para nós é péssimo, para o instrumento também. Por exemplo, na flauta, além da afinação, claro, porque todo instrumento de corda e sopro é dificílimo de afinar, né? Eu acho que o principal realmente é a afinação, o ataque também, para você fazer as articulações, por exemplo, no piano, que é um instrumento mais visual, né? Então você vê o ataque das notas. Na flauta a gente faz com a língua, então fazer um staccato, um ligado. O pizzicato. Sim. E o dedilhado também. Muito bem. É uma prática constante. E Sim. no cavaco? Ó, como eu vim do violão, a palheta para mim foi o que me deu mais trabalho. Assim. A parte da mão esquerda, né, lembra bem os instrumentos de corda em geral, né? Mas tem que estudar pela parte como ele é muito pequenininho, né? Quando vai fazer solo, Ele é muito pequenininho. Quando eu vejo alguém tocá-lo, eu fico assim, como é que pode Como que fazer cabe o essa dedo, né? velocidade? Faz somente um pedacinho do apanhei do cavaquinho. tá desafinado. E o violão? O violão sofre a mesma coisa que o cavaco, suponho eu, não é? Eu acho que o começo do violão, assim, nós que somos professores, né? A gente acompanha pessoas que começam, talvez uma das maiores dificuldades do violão é coordenar a mão direita e a mão esquerda, que tem funções diferentes. Sim. Uma pressiona a outra, que tira o som do instrumento, né? E O equilíbrio, né? O equilíbrio então, entre... depois você tem um equilíbrio entre cada dedo, que é para você tocar as cordas parecendo uma só, e não sobressaltando uma ou outra, né? E, por fim, depois é você montar uma frase musical, mas essa é a dificuldade de todos, né? Instrumentos. Claro, cada um tem o seu. É por isso que eu estou perguntando, porque inclusive a voz. Mas a facilidade do violão é que dá para transportar para vários lugares, dá para levar para roda de choro. Sim. Instrumento o visual, cavaco né? também. Instrumento visual. A gente pratica a leitura cigana do violão. Eu fico olhando a mão dele, lendo a mão dele. Ah, sim, para determinadas entradas, né? Mas isso, o olhar ajuda muitíssimo, principalmente no canto. Por exemplo, em terminações e duetos, trios, você vê um olhando para a boca do outro para ver se não vai pelo menos 1 milímetro, uma fração de segundo para frente, que tem que terminar junto, né? Espera-se, porque nunca termina. E no pandeiro, qual é? E no pandeiro, para quem começa, assim, acho que o primeiro ponto é a resistência, né? Assim, porque você tem que se acostumar também com o peso, com a postura dele, você não pode tocar com ele muito. Pesado mesmo, né? Esse aqui não é tanto, Não mas é tanto. de choro geralmente não é tão pesado, mas você pega um pandeiro um pouco maior de sambão mesmo, assim, ele é um pouco mais pesado. Então tem a coisa da resistência, o básico da coordenação, né? Mas depois que você se acostuma com isso, pra mim, é tocar música de andamento mais lento mesmo e fazer soar bonito, né? Acho que é questão de sonoridade, assim, porque pra maioria das músicas, choro, por exemplo, você tá tocando, você segue mais ou menos um padrão, né? Mas aí, pra mim, a dificuldade é nos andamentos mais lentos, que são mais carregados, você não usa aquele movimento um pouco mais automatizado. Você tem que, cada nota, você tem você tem que fazer uma articulação para cada nota. Uma espécie de cadência, não sei se chamaria isso de cadência, mas de nuance diferente. Né? Você tem que dar. Você tem que entender o outro também. Você trabalha um pouco com a outra mão também, então você tem essa coordenação que você tem que meio que pensar em. Até para manter o cada andamento, nota. né, na música inteira, segurar, que É, o pandeiro é mais de concentração, assim, e tá equilibrado também, né? Com o volume. Muito bem. Olha, eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui em nosso estúdio. Gostaria de ouvir alguma coisa enquanto eu me despeço do telespectador. Muito obrigado, Obrigado. Cibele. Nossa. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, João. E até junho, se Deus quiser, na aula aberta do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade. Ao telespectador, o meu sincero
agradecimento e até a próxima, se Deus quiser.